ele não deixa dúvidas, né? E como eu comentei, mesmo sendo antigo, é extremamente atual. Ele não deixa dúvidas nenhuma, voltando, né? Então ele fala, muito contrariamente a alguma teologia ou até treinamento, né? Se é que vocês me entendem que estão por aí, que não é a meritocracia, não é seu esforço que vai te fazer você construir a casa, né? Não adianta nada trabalhar para construí-la. Não é a cerca elétrica, a câmera, ou a sua vigia, ou morar no condomínio fechado que vai te dar a segurança. Porque Deus dá aos seus até enquanto dormem. Ele que é o sentinela, e depois ele vem falando de que os filhos são presentes do Senhor. Então, vocês sabem que eu sempre comentei, né? Nós temos que ter palavras no coração para no momento da angústia ou do medo, né? A gente trazer a memória, né? Como diz na própria palavra, quero trazer a memória o que me dá esperança. E isso é um salmo muito forte para mim, para Francis, ajudou a gente muito no início de vida e sempre tem ajudado. Então eu queria deixar essa palavra para nós, pais, né? Que ela vá de encontro ao nosso coração. Hoje já vou apresentar aqui, né? Depois, antes da palavra, a gente vai orar por ele, mas está conosco o Hamilton Fidelis. Eu conheci ele desse jeito, porque eu conheci ele pela minha sogra, que trabalhava com ele, teve o prazer de trabalhar com ele lá em Aparecida, né? Junto ao setor de conselhos. E depois que a gente começou a caminhar junto, ele sendo liderança pastoral do presbitério, lá não tem Hamilton Fidelis, lá é o Juninho. E é o Juninho muito amado, muito querido. E quando teve essa pregação do Dia dos Pais, eu fui orar ao Senhor e lembrei dele. E aí fiz o convite, ele de pronto aceitou. Então ele está no meio de nós, um irmão muito amado. Depois eu vou falar mais, nós vamos orar por ele e falar dele no momento da pregação. Irmãos, eu queria pôr um louvor aqui, daquela velha, velha guarda. É tão interessante, queria dar um testemunho para vocês, né? Eu não era cristão e minha mãe tem 4 irmãos homens e uma irmã mulher. E essa minha tia foi a primeira a reconhecer Jesus como Salvador dessa geração, né? Dos irmãos. E todas as férias eu passava na casa dela. Ela chama Inaldi. E essa mulher, hoje eu posso falar que não só um testemunho de vida, mas linda demais. Por exemplo, a gente ia toda segunda-feira num lugar que chama Centro do Professorado Paulista, em São Paulo, escutar o Ademar de Campos cantar louvor a tarde inteira. Isso, as férias inteiras. E ninguém conheceu o Ademar naquela época. Ele até quando ele fez aquela música Ieoa, né, que ele canta, sou grato por tudo que tenho. A gente estava o dia que Deus deu essa música para ele, lá nesse auditório. E por que eu estou contando isso? Porque ela não tinha televisão. E as férias inteiras, ela botava os discos de vinil das 8 da manhã às 8 da noite, tocando o dia inteiro louvor. E eu, não cristão, ficava escutando Vencedores por Cristo, Rebanhão, Banda Azul, todo esse pessoal da velha guarda. Milad, eu conheci o Milad aqui de Goiânia, lá nessa época. E tem um grupo que chama Logos, que sempre fui apaixonado por ele. Inclusive a mulher, né? Que o criador era marido e mulher, faleceu uns dias atrás. Então eu queria colocar uma música que fala da nossa esperança da vida eterna, né? Para os dinossauros evangélicos, eu acho que ela vai ser comum. A letra é muito bonita. Vamos lá, meu irmão. Oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu
posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Levante suas mãos assim bem alto. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. O autor da minha fé. O autor da minha fé. Não sei quantos conhecem, mas para mim um hino muito lindo, que fala do que nos espera, né? Eu queria
fazer uma oração e eu queria saber sobre os nossos motivos de oração, né? A Rosa não está conosco, então alguém tem notícia dela? Se tiver, abra o microfone, por favor. Já vou pedir também para o Ezequiel trazer notícia sobre o Matos, sobre o Leandro Matos, né? Sargento, é sargento? Se ele já está melhor, que a gente estava orando por ele. Ô, irmãos, graça e paz, queridos. A última notícia que eu tenho dele é que ele continua internado, né? Organizado, deu 48 dias internado, irmãos. 48 dias internado e já tem um quadro de melhoras, né? Graças a Deus. Mas ainda não tenho notícia de alta, assim, já tem alta programada, né? Assim, eu acho que está tendo um trabalho de readaptação, né, do organismo, que o organismo ficou entubado, ficou, né, agora até funcionar normalmente, aí tudo assim, não tem Ezequiel, eu não sei se para os outros, mas para mim sua voz chegou picotada e de robô, eu não consegui entender. Todos ouviram ou foi só para mim? A gente não ouviu não, Elton. Repete então, Ezequiel, por favor. Sim, vou repetir. Então, 48 dias que ele está internado, né, o Matos, ele teve entubado na UTI, né, e me parece que agora ele saiu da UTI, ele já tirou o sistema de entubamento, é bem traumático, né, irmãos? Não é aquele entubamento feito, né, um procedimento bem detalhado, né? E agora me parece que ele está fazendo exercícios, né, e para internado, mas já saiu da UTI. Né? Ele está já num outro tratamento intensivo que não é mais UTI. Ele é pastor da Assembleia de Deus, né? E eu agradeço os irmãos por ter orado por ele, meu conhecido, meu amigo. Se os irmãos continuarem orando por ele, apresentando ele a Deus, obrigado, queridos. Deus abençoe. Amém, amém. A gente já tem notícia, né? A gente esteve no grupo de homens e na quarta-feira, quem não sabe, a irmã do Ezequiel já está estabelecida, cuidada, medicada, já agora praticamente o problema que ele pediu orações passou, né? Então, graças a Deus por isso. Esse irmão que ele comentou agora, a gente tem orado, acho que já faz um bom tempo. Acho que se bobear já fez um mês aí que a gente está orando por ele, graças a Deus também que ele tem melhorado. Então, muito bom. Aí teria a Rosa, né, que estava com fortes dores de cabeça, o Newton, que é o cunhado, né, da Rosa, que a gente também não teve notícias. Mas então vamos estar orando por esse pessoal doente. A gente chegou no triste número de 100 mil mortos, né, pela Covid. E isso é algo muito triste. Pedir que Deus coloque a mão sobre isso também. E também sobre as pessoas do atentado no Líbano, né? Nós oramos 2 vezes essa semana e eu acho que a gente tem que orar novamente. Eu queria pedir para Frances, minha esposa, que ela está em outro local, porque onde eu fico aqui é a internet mais forte, e ela está lá na internet em outro local, por isso que a gente não está na mesma cena. Moça, ora, então, por esses motivos, agradecer os tratados, colocando na presença de Deus os que ainda precisam de oração, pelo Líbano e pela Covid, né? Eu queria orar também, Elton, pela visão da igreja no que tange às redes sociais. Eu acho que todos devem ter visto aquele vídeo do rapaz agredindo o motoboy. Acho que todos viram isso, né? E a primeira vez que eu vi o vídeo, eu pensei, esse cara não é normal. Ele tem alguma patologia. E realmente ele tem uma patologia, ele é esquizofrênico.
E o esquizofrênico, quando ele surta, ele não se responsabiliza pelos atos dele. E eu vi muitas postagens de grupos evangélicos, de pessoas cristãs, falando bem mal desse sujeito. Isso não tira o que ele fez. O que ele fez não é justificável mesmo, não. Mas ele tem uma patologia. Então, a igreja, ela precisa ter um olhar diferenciado sobre as pessoas. Jesus teria um olhar sobre o motoboy e o mesmo olhar sobre o rapaz que praticou os insultos. Então, eu queria orar também pela igreja, além da questão do Covid, do que você pediu. Amém? Deus, eu louvo o Senhor por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor o Senhor nos dá em estarmos juntos agora, Senhor, nesta manhã, para ouvir a Tua palavra, mesmo através da internet, Senhor Jesus, onde é um recurso que o Senhor tem nos dado ultimamente. Eu agradeço ao Senhor pelas vitórias que o Ezequiel apresentou a queixa e nós hoje vemos ele apresentar as bênçãos, Pai. Nós pedimos por esse pastor ainda, que o Senhor o abençoe, que o Senhor fortifique o seu aparelho pulmonar, o seu sangue. Nós pedimos ao Senhor que repreenda todo o coágulo sanguíneo, Senhor Jesus, para que a Covid não deixe sobre ele sequelas, ó Pai, como nós temos visto e notificado. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia do nosso país, segundo em relação à pandemia no mundo. Nós pedimos ao Senhor que venha, ó Pai, fortalecer as pessoas, venha abrir os olhos e o coração das pessoas para a responsabilidade em relação ao outro, ao ter que sair na rua, ter as responsabilidades devidas, ó Pai, no cuidado, no trato com não só os idosos, mas com as outras pessoas. Nós pedimos ao Senhor que nos lembre de fazer a nossa parte, ó Pai, porque nós realmente somos fracos. Eu peço que o Senhor olhe pela Rosa, Senhor Jesus. Ontem ela se manifestou que estava melhor da dor de cabeça, mas eu continuo pedindo, ó Pai, pela família dela, ó Pai, que é uma preocupação no coração dela e nosso, ó Deus. Em nome de Jesus, eu peço agora de forma muito especial, Senhor, que o Senhor abra os olhos da tua igreja, do teu povo. É o teu povo que tem que ter o seu olhar, ó Pai. O olhar de Jesus tem que ser o nosso olhar, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, antes de criticar, antes de amaldiçoar, antes de emitir uma opinião, que seja para aparecer ou que seja para mesmo criticar, a gente possa perguntar para o Senhor, para que a gente tenha uma visão de águia. A visão de águia é a visão ampla. Então, que a gente tenha uma visão ampla da situação antes de pontuar nas mídias sociais, para que nós não sejamos uma igreja que dissemine o ódio, que alimente o ódio, mas que alimente a reflexão voltada para o amor. Então, em nome de Jesus, eu também peço agora que o Senhor abençoe o Hamilton, que abra o nosso coração para a palavra do Senhor que vai ser ministrada. Em nome do Senhor Jesus, que os muros que há para a gente aprender do Senhor possa cair, ó Pai. E a gente receber a semente do Evangelho que é viva e eficaz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, isso que a Franz abordou é muito sério. Porque, assim, a precipitação e a falta de discernimento está fazendo a gente cometer muitos erros. Foi assim no caso daquela irmã Bianca Toledo, foi assim no caso do vídeo do Drauzio Varela, foi assim nesse caso. Olha só, eu levantei ontem para a Franz um negócio. Esse menino, Mateus, olha só, eu estou levantando uma hipótese para você ver o tanto que nós estamos vulneráveis. Esse menino Mateus, de um dia para o outro, ganhou 1,5 milhão de seguidores, uma moto nova, 200 mil em dinheiro. Agora eu te pergunto, quem não poderia ser montado o negócio? Quem estava filmando com aquela qualidade? Porque uma pessoa de má intenção, ela podia ter planejado isso. O Luciano Huck entrevistou ele 30 minutos depois do que aconteceu. Quem me diz que não foi algo planejado e montado por uma arrecadação de dinheiro, por uma disseminação de ódio, para promover um futuro político? Porque o Luciano Huck saiu fortalecido desse momento. Esse Mateus, ele saiu com uma moto nova, um dinheiro no bolso. Eu não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas eu estou dizendo que nós estamos vulneráveis por não saber muitas vezes a verdade da notícia. Então, eu acho que a nossa primeira postura é analisar a situação, pedir discernimento de Deus,
como a gente pode agir de maneira correta e, principalmente, saber que existem duas partes. Tanto a ofensora como o ofendido precisam. Jesus morreu pelos dois e eles precisam de tratamento, de misericórdia para serem salvos, né? Então, que fica aqui o nosso recado. Então, irmãos, agora a gente vai para a parte da palavra. Apesar da França ter orado, não negando a sua oração, viu, Mo? Mas a gente, ô Hamilton, você sabe que a gente aqui tem um pai na congregação, e ele é um pai que Deus levantou para a gente. Eu acho que ele é o mais velho, mas principalmente o que tem o dom de cuidar de nós, um pouquinho mais jovens, mas também Deus deu o dom para ele de cuidar dos meninos. E é muito interessante que para a gente ele é uma bênção e toda vez que a gente precisa de uma palavra de sabedoria de pai, a gente recorre a ele. E é interessante que ele fala a língua dos pré-adolescentes e dos adolescentes, porque a moçada gosta dele demais, a ponto de ia ter um aniversário aqui em casa e queria convidar o Paulo Zanin. Então, Paulo, eu queria que você orasse pela vida do Hamilton, e já pedindo para que Deus use ele como ferramenta poderosa, né, em suas mãos, para trazer para o nosso coração essa semente que gere frutos eternos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo virtualmente, Pai, para ouvir e aprender mais da sua palavra. Desculpa. Pai, nós queremos colocar a vida do irmão Hamilton diante do Senhor, que ele seja usado, Pai, para que a nossa vida seja impactada por transformação, Pai. Que o Senhor venha transformar o nosso entendimento, no caminhar diário, no viver diário, Pai, que possamos ter realmente essa mente transformada, Pai, para enfrentar todos os desafios, Pai, que temos na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. Usa-nos, ó Pai, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, e que possamos, ó Pai, estar alinhados, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem escrito, Pai, no livro de cada um de nós, e que possamos cumprir, Pai, a tua verdadeira vontade. Então, nos ajude, nos oriente, e essa palavra, Pai, possa ser guardada em nosso coração, e que possamos semear, Pai, no nosso viver diário, no decorrer dessa semana, e que tenhamos todos, Pai, uma semana iluminada pelo Senhor. E pedimos desde já, Pai, usando esse dia que o mundo comemora como o Dia dos Pais, que o Senhor derrame bênção sobre todos os pais, sobre todos os filhos de todas as nações, ó Pai. E que cada um possa encontrar o Senhor Jesus enquanto é tempo. E te pedimos, ó Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu oro agradecido e pedindo que essa palavra fortifique o nosso entendimento. Abençoa a vida do irmão Hamilton e usa ele, Pai, para nos ajudar nessa jornada. Em nome santo de Jesus, eu oro humildemente, agradecido, Senhor. Amém. Juninho, fala para a gente de onde você vem, onde você está e para onde você vai. Tá contigo, meu irmão. Tudo bom, então. Meu nome é Hamilton Fidelis Júnior. Sou casado com a Hélida. Esse ano nós vamos fazer 22 anos de casado. Temos 2 filhos, né? O Nathan Vinícius. O Nathan Vinícius está fazendo medicina veterinária. É o nosso mais velho. E também temos o Eduardo André, de 17 anos também. O Eduardo sonha em ser jogador de futebol, né? Ele treina, a gente tem um projeto aqui, ele treina lá, a gente trabalha muito nessa parte social. Eu trabalho na Prefeitura de Aparecida de Goiânia, né? Hoje eu estou coordenando um espaço físico aqui, um espaço público, chama Praça Céu das Artes, e aonde o nosso projeto também ele está alocado aqui. Hoje nós movimentamos, nós temos essa parceria, então nós ocupamos esse espaço público, então nós desenvolvemos fortalecimento do vínculo da família, né, através do esporte, da arte, da música. Nós atendemos aqui em torno de 400 famílias. Esse período agora de pandemia, de Covid, as nossas atividades estão todas suspensas, né? Só aquelas que podem ser
ministrar através aí do Meet ou do Zoom, como nós estamos aqui de forma remota. Então, permanece aí o inglês, a aula de balé, a música, né, o violão, algumas atividades, né, que estão conseguindo ser ministradas aí através desses aplicativos. E também sou pastor aqui no Sal da Terra, do Conjunto Fabiana, né, estou aqui na coordenação. Esse ano nós estamos aqui no 4º ano da coordenação. Essa congregação é uma congregação onde eu me converti, né? Eu nasci, assim, nessa congregação, no sentido, assim, de conhecer ao Senhor. No primeiro dia que abriu, a gente já estava aqui, a nossa família. Lá eu cresci, me casei, né? E fui líder de jovem, de adolescente. E hoje eu estou como pastor coordenador dessa congregação. A gente também hoje, a gente está coordenando o presbitério do Centro-Oeste também, e estamos aqui nessa caminhada, né, discernindo o tempo de Deus, discernindo a voz de Deus. E nessa caminhada a gente vai encontrando pessoas muito especiais, como a vida do Wellington, né? Um homem do coração missionário. Quando nós conhecemos, uma coisa que sempre deixou muito patente foi o carinho, né? Aí, por missões, e um homem muito abençoado. Tive a grata satisfação de trabalhar com a dona Dorvalina, né, que é a mãe da Francis, e vendo aqui a Francis aqui na telinha, assim, como a gente, né, lembra, né? Parece muito, assim, a Dorvalina mais nova. E bênção demais. Eu tive a honra de poder presidir o Conselho de Assistência Social do município por 2 mandatos. Pela misericórdia do Senhor, a gente foi um mandato, o pessoal achou que a gente tinha que ficar no outro mandato. Depois eu recebi o convite de ser presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, por causa do trabalho que nós conseguimos fazer da assistência social. Então, nós fomos para o Conselho da Criança e do Adolescente, também fiquei por 2 mandatos lá, e começamos a envolver, então, diretamente dentro de políticas públicas, né, fazendo, então, esse trabalho aqui dentro do município de Aparecida de Goiânia. Cheguei a ser a superintendente da Proteção Especial da Assistência Social, e por motivos políticos, na verdade, políticos não, né? Política é coisa boa. Politiqueiros, a gente não permaneceu mais. Infelizmente, tem muitos grupos políticos, né? E há várias articulações. O pessoal achou que eu seria uma pessoa que ia sair vereador e tudo, e se sentiu como ameaça. Na verdade, eu não ia sair, não vou sair, né? E as pessoas ficaram muito assustadas e fez com que a gente caminhasse dentro da secretaria. Mas eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. A gente está muito animado, muito alegre, né, com tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então, é um pouco assim de mim, o Wellington pediu para que a gente apresentasse. Tudo isso assim pela misericórdia do Senhor. Eu quero desde já agradecer aí o carinho, o convite, né? Quando o Wellington me convidou para ministrar aqui, eu aceitei porque eu sinto muito bem assim, né, nesse ambiente nosso de mesa, de conhecer os irmãos. Conheço alguns aqui já, assim, né, de vista e tudo. Mas é muito bom, alegria mesmo fazer parte dessa manhã. Quero parabenizar aí o Wagner, né, torcedor do Palmeiras, pela vitória do Palmeiras ontem, né? Não sou palmeirense, mas eu só torço para um time. Também é verde, é o Goiás, que vai começar aí hoje aí. Não sei como é que vai ser essa história dele, não. Mas é isso, muito bom. Eu preparei uma palavra aqui rápida, assim, para os irmãos e objetivo, assim, para a gente poder falar um pouco. Hoje é Dia dos Pais, né? Para algumas pessoas uma data muito alegre, para outras uma data triste, né? Tem muita gente com seus corações enlutados e perdeu aí pai e tudo. Recentemente uma família aqui da nossa congregação passou por isso. Inclusive até o pai do pastor Júlio, o Elton conhece. Aí, e alguns outros irmãos que foram, então, aí, acometidos por essa enfermidade aí, que é o Covid-19, né? Mas é uma manhã de celebração, de avaliação, né?
uma manhã de, para nós, eu sei que isso tem toda uma figura mercadológica, né? Uma data sazonal e tudo, mas para nós a paternidade é todos os dias. E graças a Deus que nós temos uma referência de pai, aonde pode, então, aí pela fé, trazer sobre nossas vidas aí, pelo Espírito Santo de Deus, uma direção, uma orientação, uma referência, para que nós possamos ser bons pais, né? E aí, quando fala de ser pai, não são só os nossos filhos biológicos, mas é uma consciência mesmo de paternidade, porque nós recebemos isso do nosso pai, através do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, né? Nos dando toda essa referência para nós. Então, isso é muito bom. Eu não quero, nessa manhã, trazer alguns pontos de paternidade, né? Porque isso é muito peculiar, isso fala muito a respeito de um contexto de história de muitas pessoas, né? Às vezes, eu sei que a Bíblia trabalha com princípios, e princípio é princípio em qualquer lugar, eu sei disso, mas as famílias hoje é muito carregada de alguns conceitos, né? De algumas vivências, e então tem muita gente que acha que a forma de ser pai, ela vai sendo desenvolvida na caminhada, né? Uns acreditam que é correto, né, dar uma boa surra, outros acreditam que não precisa nada disso. Então, assim, cada um aqui tem uma forma aí de querer ser pai, e eu não quero entrar nesse ponto. O que eu quero entrar é fazer a oração do apóstolo Paulo, lá de Efésios 3, 17, 19, porque nesse lugar todos nós conseguimos a plenitude de paternidade. Todos nós, independente de cultura, independente de história, independente de qualquer coisa. E aí, eu queria ler com vocês aqui, Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 16, em que o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma oração, e essa manhã é a minha oração para todos os pais, né, para nós que somos pais. Diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, então aqui vai falar a respeito dessa riqueza da glória de Deus, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Então aqui vai sendo assim muito bem colocado pelo apóstolo Paulo, muito esclarecido, né? Um fortalecimento, e esse fortalecimento é com poder, é mediante o Espírito, não é a nossa sabedoria humana, mas é pelo Espírito Santo, né? E aqui ele continua dizendo, no íntimo de cada um. Isso é algo que é do íntimo de cada um, né? E ele continua dizendo aqui no 17, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Então, esse é o princípio de todas as coisas, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Aqui o apóstolo Paulo ele começa a trazer alguns fundamentos para nós, e esse fundamento vai nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, a gente ser pleno na nossa paternidade, né, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como patrão, enfim, tudo aquilo que o Senhor tem confiado, a mordomia cristã para cada um de nós que somos filhos dele, né, pela fé. Ele vai falando aqui, então, que vocês sejam enraizados e alicerçados. E quando fala a respeito de ser enraizados, o Wellington acabou de falar aqui que o Salmo 1 sempre foi um salmo muito forte na vida dele, né? E sempre as pessoas mandavam para ele o Salmo 1. E esse Salmo 1 também foi um salmo que o Senhor me entregou quando eu fui assumir a congregação nossa aqui. Não estava nos planos de eu assumir aqui, eu estava com outros projetos, a gente estava nos organizando para morar 2 anos em Bishops, no interior da Inglaterra, e de repente a gente teve que assumir aqui a congregação, né, uma responsabilidade, e o Senhor entregou isso. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, que vocês pela fé habite Cristo no vosso coração, estando vocês enraizados, eu lembro dessa árvore do Salmo 1, que é uma árvore plantada junto a ribeiro de água, né? E aí tudo que essa árvore faz, tudo que ela prospera, né? Tudo que faz, prospera. E prosperidade para nós não está relacionada com a questão financeira,
Porque tem muitos pais hoje que têm uma boa condição financeira, mas ele não tem uma boa consciência de ser um pai que ministra, né, a vida de Deus, de propósito, de direção na vida dos seus filhos. Ele consegue simplesmente pagar as coisas, né? Mas ele não consegue, então, trabalhar, formar, ser essa referência como Cristo é na vida da gente aqui. E aí, ele continua dizendo aqui, né, que vocês sejam, então, enraizados e alicerçados. E aí o Wellington falou do Salmo 127. O importante, quando o Wellington falou aí do Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, então, ele está falando de um princípio de edificação, né? De alicerce. Toda edificação ela é fundamentada no alicerce. Se esse alicerce for fraco, for ruim, não tem como a gente edificar, né, coisas que vão suportar. Né? Igual lá em Mateus capítulo 7 fala, aquele que edifica a sua casa na rocha, que é Cristo, né? Que não edifica na areia, aquele que tem um alicerce profundo, ele é como essa árvore, né? Pode vir a chuva, pode vir os ventos, porque o dia mau ele vai vir para todos os pais. Tem momento que a gente fica assim, sem saber como fazer, né? Mas aquele que é enraizado, alicerçado, a sua estrutura é sobre essa rocha, vem a tempestade, vem tudo isso nas nossas vidas, né? Só que nós temos a grata certeza que ela não cai, a relação ela não rompe, ela não acaba, ela não, né, ela não vem desfacelar. E hoje o que a gente percebe é justamente isso, é filho contra pai, pai contra filho, é muito complicado. Esse ano, não sei se vocês lembram, um pai matou a filha trabalhava com ele por uma questão de dinheiro, de uma empresa, vocês viram isso na matéria, um próprio pai teve a capacidade de poder matar uma filha, né? Então, isso é muito complicado, mas a palavra do Senhor diz que aquele que habita, né, aquele que é enraizado, aquele que é alicerçado aqui nesse fundamento, ele continua dizendo aqui, vocês enraizados e alicerçados em amor, né? Em amor. E quem que é o amor para nós? O amor para nós é Cristo Jesus. Ele que revela, então, esse amor do Pai para nós. E aí eu lembro aqui do Salmo 133, que diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Né? Ele fala de uma unidade de amor aqui, é como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba de Arão. E Arão, aqui, ele é um sacerdote. O Pai hoje, ele é um sacerdote. Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros com Cristo, ele é o nosso sacerdote, então nós somos esse sacerdote. Nós temos essa responsabilidade de pai, né, com os nossos filhos, com as pessoas que Deus confiou a nós, no nosso trabalho da congregação, da nossa vocação. E aí eu acho interessante que ele fala da figura desse sacerdote, e ele vai falar que esse óleo precioso, ele desce, né, sobre a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. E aí ele faz essa referência. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E aí eu sei que tem muitos pais que estão preocupados nas bênçãos para os filhos. E esquece que o versículo não termina nesse sentido. Ele fala, ele ordena a bênção e a vida para sempre. E uma qualidade que nós temos que ter, o entendimento, é de gerar vida dos nossos filhos. Gerar vida é ministrar Cristo Jesus. É ministrar Cristo Jesus. Eu sei que é muito bom, a gente faz parte do pacote, né? Qual pai que não quer pagar uma boa escola? Qual pai que não quer deixar alguma coisa para os seus filhos? Mas só isso não é suficiente. O que é suficiente é que nós possamos, então, formar Cristo nos nossos filhos. Trazer essa clareza de vocação, de entendimento, né? Porque aí ele ordena não só a bênção, mas a vida. Isso é uma ordenança do Senhor. E aí, uma das características dessa árvore que é enraizada aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, e a gente foi caminhando lá para o Salmo 1, uma característica dessa árvore aqui é o fruto. E filho fala do nosso fruto, né? Esse fruto. E, na verdade, o fruto, ele revela a natureza.
O fruto revela a natureza, né? O resultado, a tarefa, o serviço é outras coisas, mas o fruto ele carrega a natureza, que é o que? A semente. Então, nós temos essa responsabilidade de ser pais enraizados, alicerçados pela fé, em amor, junto a ribeiro de água, para que nós possamos, então, transmitir para os nossos filhos essa natureza que hoje nós pertencemos, a natureza da vontade, da vocação, daquilo que o Senhor sonhou para nós. E aí, então, os nossos frutos carregam, então, esse DNA de não só da bênção, da oportunidade, mas da relação com o propósito, né, dessa vida, de transmitir a vida de Cristo. Ele continua dizendo aqui, então, isso para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é, aí aqui vai trazendo algumas medidas para nós. Ele trabalha com largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, isso é muito poderoso. Ele vai falar a respeito, então, da largura, do comprimento, da altura, da profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E esse amor aqui, ele é o quê? Ele é a vontade de Deus. Ora, irmãos, nós, quanto pais, nós precisamos ministrar isso no coração dos nossos filhos. Antes da gente apresentar para eles uma religião, antes da gente apresentar para eles algumas cartilhas que tem que fazer, nós temos que gerar no coração dos nossos filhos. Eu sei que isso é pelo Espírito Santo de Deus, mas a vontade de conhecer a Deus. A vontade de conhecer a Deus. Isso é o nosso desafio. Eu tenho aqui 2 filhos, né? Um que vai fazer 21 anos, um de 17. Qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é que nós possamos ministrar, que eles venham, então, pelo Espírito Santo de Deus, ter esse desejo de conhecer a vontade de Deus. E não é de conhecer simplesmente o poder, quando o momento que ele está aí precisando, ele usa. Não, mas ele conhecer a vontade de Deus para que ele possa, lá na frente, quando ele deixar de ser filho, ele ser um pai bem-sucedido. É isso que é importante. É a gente, então, poder ser pai de pais, né? Isso que faz toda a diferença. Tem muita gente aí, eu sei que no desespero de querer ser amigo do seu filho, ele vira um adolescente junto com o seu filho. Ele começa a fazer coisas, eu não estou falando que você não possa brincar com seu filho, coisa boa você poder brincar com seu filho, ter toda a liberdade, mas ele perde a consciência da referência de pai, e aí ele não começa a formar um pai, ele começa a formar um outro menino. Então a gente vai vendo aí uma geração de 40 anos de idade, o cara não tem a consciência de ser pai, de assumir responsabilidades, né? Assumir responsabilidade, assumir cuidados com a vida do mundo. E aí nós vamos vendo, então, como foi colocado pela Francis aí, um homem daquele tamanho, fazendo uma atitude com um motoboy, sendo ele, talvez, aí como o Hélio colocou, isso pode ser uma jogada ou não, porque hoje a gente vive uma incerteza tão grande dessas coisas, mas a verdade é que tem N homens daquele jeito que não tem a consciência de pai. O cara é um meninão, entendeu? Mas aí a palavra de Deus fala que existe aqui umas medidas para nós: largura, comprimento, altura, profundidade. A gente precisa ser profundo nesse amor, nessa vontade de Cristo. E aí isso aqui vai exceder todo o entendimento humano, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E nessa manhã, que eu quero profetizar na vida de vocês, a palavra de Deus, que vocês venham ser plenos em Deus, na sua paternidade. Né? Que vocês fiquem cheios dessa plenitude. E ser cheio da plenitude é transbordar. Ser cheio da plenitude, isso é transbordar. Então, a palavra do Senhor diz isso. E aí, para me encaminhar para o final aqui, eu quero ler lá em Ezequiel, também, que vai falar a respeito de uma árvore. Né? Ezequiel 47, numa dessas visões aí de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 47, no versículo 12, diz assim: nas 2 margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses,
porque são regados pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Então essa é a palavra de Deus para nós. Que os nossos frutos venham servir de alimento, né? Essa consciência, gerar essa consciência na vida dos nossos filhos, que eles são alimento, que eles carregam esse DNA, dessa responsabilidade, né? Então isso é maravilhoso. Essa é a palavra do Senhor aqui. Então, eu não vim aqui trazer alguns pontos, como cuidar do seu filho, como criar. Eu não vim fazer isso, porque na verdade talvez eu sou a pessoa menos habilitada para fazer isso. Mas eu vim aqui trazer uma palavra de esperança para nós, aonde que aqui todos nós chegamos a um ponto comum, que é em conhecer a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, nós vamos estar sendo, então, plantados, enraizados, fundamentados. E aí todas as larguras da nossa vida, todas as medidas de estrutura, isso vai ter uma plenitude, isso vai transbordar nos meus filhos. Isso vai transbordar nos seus filhos, seja ele biológico ou não, mas é a capacidade de paternidade, de assumir essa responsabilidade de formar o outro. E aí, tudo que a gente fizer, nós vamos alimentar, as nossas folhas vão curar, né? Isso é importante demais. Hoje o mundo precisa disso, de cura. As pessoas precisam de cura, né? As pessoas precisam de um alimento. Que alimento é esse? É a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. E aí, a gente precisa ter paz no nosso coração, que o nosso papel não é de mudar os nossos filhos. Não é de mudar as pessoas. Às vezes a gente quer mudar os filhos, fica apavorado, fica aquele negócio, preciso mudar meu filho e tal. Mas, na verdade, o nosso papel é de inspirar, né? O nosso papel é de inspirar, porque quando a gente inspira as pessoas, o trabalho é nosso, né? O trabalho é nosso. E aí, o privilégio é deles. Agora, quando a gente quer mudar as pessoas, a gente transfere o trabalho para eles e o privilégio fica sendo nosso. E isso é uma consciência de quem não é pai. A consciência de quem é pai é aquele que, então, trabalha para inspirar os seus filhos. E aí é muito lindo a gente inspirar os nossos filhos, não só nos momentos religiosos, mas tudo aquilo que a gente faz, a gente comunica virtude, valor, a gente comunica a vida de Deus. Sabe por que a gente comunica isso de forma tranquila, em paz? Porque nós não esforçamos. A árvore plantada, ela não, né, ela dá o seu fruto. Ela dá o seu fruto. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante para nós. Então, era sobre isso que eu queria trazer aqui para nós como meditação, como reflexão. Existe, para a vida dos nossos filhos, não é só a bênção, mas é a bênção e a vida para sempre. Para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, e a gente desenvolver essa consciência de paternidade, né? Isso é muito importante. E aí, no Salmo que o Wellington leu, no 127, lá vai falar que filhos é a nossa herança, né? E o bom de tudo isso é que herança ninguém trabalha para ter, né? Herança a gente ganha sem trabalhar. E aí o Senhor entregou para nós como herança os nossos filhos. Então nós não trabalhamos para ter. Ele nos entregou, né? E nós vamos cuidar deles como esse sacerdócio, com essa consciência, com essa mordomia cristã. E tudo que a gente for fazer, nós vamos fazer com o coração de pai. Como Jesus falou assim, olha, eu faço isso porque eu vi o meu pai fazer. Né? Então a gente também, nós vemos através da palavra de Deus, através de testemunho, da referência de Cristo Jesus, então nós temos uma referência, que aí, meu irmão, não tem história ruim. Ah, eu trabalhei nessa parte muito em questão do social e tudo, falar, esse menino não tem referência de pai. Realmente, ele não tem referência de pai, mas quando ele encontra Deus, ele tem a referência do melhor pai do mundo. E aí a sua história, as coisas velhas passam, e eis que tudo se faz novo, pela fé. Então nós não temos mais agora desculpas, porque em Cristo Jesus, não só os nossos pecados passam, mas as nossas desculpas. Agora nós só não tem essa transformação se a gente quiser viver uma vida de desculpas. E para nós acabou. Quando nós assumimos a paternidade, não adianta dar desculpa, irmãos. Eu assumi a paternidade muito cedo. Eu assumi a paternidade, eu tinha 18 para 19 anos. A história acabou. E eu tive que assumir, né? Eu sei que Deus me deu graça, mas a consciência de paternidade
te faz amadurecer, te faz crescer. Então, assim, no nome de Jesus, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Não vim trazer alguns pontos, mas eu vim trazer um princípio de fé. Então, o apóstolo Paulo fala assim, eu oro por vocês, para que vocês, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, que vocês sejam enraizados, alicerçados em amor, para que então você possa fluir nessas medidas, largura, altura, comprimento, profundidade. E aí então você vai viver uma vida de plenitude e você vai transbordar na vida de tantos filhos que o Senhor vai confiar a cada um de nós, aí no nome de Jesus. Amém? Obrigado por esse tempo, uma alegria poder compartilhar com vocês aqui essa palavra. Nós possamos ser inspiração para as pessoas e que o Senhor nos livre da tentação de querer mudar os nossos filhos. Nós possamos inspirá-los no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Graças a Deus. Obrigado. Eu queria orar sobre essa palavra, né? Porque a riqueza da palavra de Deus é tão grande, né? Tantos detalhes, mas que beleza, né? Que coisa linda. Existe instrução nisso tudo, né? Existe algo direto para o nosso coração. Então vamos ter uma palavra de oração. Deus, eu te agradeço. Te agradeço porque o som da sua voz é reconhecível pelos nossos corações. Porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor não está preocupado com forma, mas sim com princípio. Como o Senhor usou o Hamilton, o Juninho, para falar conosco. E nós queremos falar aqui, a começar em mim, e eu creio que todos nós queremos falar que nós queremos, nós desejamos isso, apesar de nós, que o Senhor em nós produza raiz, produza alicerce, fundamentado na rocha, que passa pelo sacrifício do seu filho, do nosso irmão mais velho, passa pela sua palavra, passa no relacionamento com o Senhor. E esse enraizamento em amor, esse alicerce em amor, faça com que conheçamos o Senhor em todas as dimensões e que isso que excede todo entendimento produza frutos, Deus, que sejamos como a árvore do Salmo 1, que no devido tempo dá o seu fruto, que nós sejamos inspiração para os nossos filhos. E isso não tem a ver com o nosso esforço, Senhor. Isso não tem a ver com a nossa capacidade. Isso tem a ver com a misericórdia do Senhor e com o Espírito do Senhor agindo em nós. Então a gente quer pedir, Senhor, a gente quer dar liberdade para o Senhor fazer isso em nossas vidas. E de um modo especial eu quero dizer que mesmo que isso custe passar por desertos, que isso custe dores, Senhor, a gente quer reconhecer que a gente sabe que o Senhor tem o melhor para nós no sentido de transformar-nos a figura de Jesus. Se para inspirarmos nossos filhos nós precisamos passar por dificuldades, que assim seja, porque o Senhor disse que nunca nos abandonaria em meio à dificuldade, o Senhor estaria conosco. Deus, obrigado pela riqueza dessa palavra e que ela encontre, Senhor, lugar nos nossos corações, produzindo frutos eternos, frutos divinos, frutos de inspiração. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor é o nosso Pai. Nesse Dia dos Pais a gente quer agradecer, porque o Senhor é a maior figura de paternidade que a gente tem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, avisos da semana. Nós teremos o nosso encontro de homens, terça-feira, como todas as terças. Homens, coloque na sua agenda, não falte. Deus tem abençoado, tem sido um momento precioso de conversa, de orarmos uns pelos outros, de conversarmos sobre o que tem acontecido na nossa sociedade, tudo a ver com essa palavra. Na nossa quarta-feira nós teremos o nosso culto, comandado pelo Carlinhos, em que a gente conversa de uma maneira mais aberta sobre a pregação de hoje. Então você que surgiram dúvidas, quer falar alguma coisa, quer conversar mais sobre esse assunto, sobre Efésios, sobre o Salmo 133, Salmo 127, Salmo 1, quarta-feira é um momento bom. Coloque na sua agenda. Irmãos, nós não queremos um culto de homens, que a Rosa faltou essa semana e só tinha homem. Então, as mulheres são bem-vindas. Esperamos vocês para estar conosco, tá bom? Alguém mais quer dar algum aviso? Falar algo? Só Feliz dia do papai. Orar de orar pelo irmão do Lázaro.
né? Ele está fazendo os procedimentos lá, talvez vai ter que fazer cirurgia, não sabe ainda. Ontem ele falou isso para mim, né? Falou assim, Carne, a gente está aqui aguardando ainda. Aí eu, irmão. E o irmão Paulo também está querendo falar. Espera aí, só um minutinho, irmão Paulo. Aproveitando, eu quero agradecer as orações, todo mundo que mandou mensagem, tá tudo bem, né? Já passou. E eu quero agradecer cada um pelas orações e dizer que fazer parte da família é muito importante, né? Manter o emocional e o psicológico bem nessa doença é o mais importante. Então, eu tive muitas pessoas, amigos, igreja, que demonstraram muita preocupação e colocou a semana inteira em oração por mim e eu quero agradecer. Tá? Amém. Paulo? Desculpa. Queria só um testemunho, compartilhar com os irmãos algo que aconteceu comigo nesse mês agora de julho. Precisamente dia 7 de julho, eu recebi uma ligação na empresa do Bradesco pedindo para que fizesse uma atualização de segurança no aplicativo do banco. Como era o final de tarde, estava muito corrido, eu pedi, falei, olha, precisa ser um outro momento. Pode ser amanhã de manhã? Pode. No dia 8 de julho, pela manhã, recebi a ligação do banco pedindo para que eu abrisse o aplicativo e que precisaria ser feita essa atualização. Permiti que fizesse a atualização, essa de segurança. No final da atualização, o Bradesco, no computador, usa um token. Então, ela pede assim, olha, para concluir o trabalho, digita o número do token. E eu fiz assim. No processo de alguns detalhes que estava acontecendo nessa atualização, eu estava com um técnico de informática que presta serviço para a empresa lá, que até chegou a conversar com essa pessoa do Bradesco, entendeu? E para encurtar a conversa, terminou essa operação, eu vim almoçar. Quando eu estou almoçando aqui, meu sócio me liga e fala, Paulo, é o seguinte, mexeram no Bradesco hoje de manhã, fizeram uma atualização de segurança. Falei, olha, tiraram da conta lá R$ 49.850. Falei, mas como assim? Falei, o Bradesco ligou e uma gerente lá do Santander de São Paulo, eles fizeram uma TED e foram retirar o dinheiro na agência lá. A gerente do Santander percebeu, ligou para a agência aqui, percebeu que era golpe, bloqueou tudo. E então, o que aconteceu? No momento assim quando se fala em segurança, rapaz, eu sinceramente assim, eu não tive assim a sagacidade assim de esperteza, entendeu? Assim, de checar, de olhar, de verificar e tudo mais. Mas em contrapartida, eu louvo a Deus e eu peço oração por essa gerente lá na ponta, que eu não conheço, não sei quem é, que foi usada pelo Espírito Santo de Deus e teve a percepção, teve a sensibilidade de perceber que era um golpe e ligou para a agência de cá. Ligou para a agência de cá e impediu que retirasse o dinheiro lá. Porque aquele número de token que eu assinei aqui, a TED que eu tinha assinado para o cara sacar lá. Então, fiz todo o procedimento em termos de boletim de ocorrência, mandei uma carta explicando detalhes para o Bradesco, tudo direitinho, fez um processo no banco, enviou para a agência. E então eu aguardo só, já recebi uma resposta positiva que vai ser reposto, né, o valor, mas assim, foi pela ação do Espírito Santo que acionou essa outra ponta lá, porque a ponta de cá falhou. Então eu quero louvar a vida dessa pessoa que eu não conheço, não sei quem é, mas que recebeu essa sensibilidade enorme, por exemplo, assim, de impedir que uma fraude fosse concretizada, porque se ela não percebe, como eu assinei aqui, o negócio de ir embora,
e tinha atrapalhado bastante no momento complicadíssimo que nós vivemos hoje em termos de pandemia, em termos de negócio. E eu vejo assim o tanto que a gente tá vulnerável, entendeu? Assim a situações que você não espera, que você não raciocina, sabe? E acaba caindo numa coisa assim que e se você pegar todo o procedimento usado, o procedimento de quando você liga no banco para fazer alguma coisa de ajuda no teu aplicativo, exatamente o procedimento igual. Perfeito. Não tem nada diferente, não tem nada perfeito. Eu não tive como perceber que não era do banco. A pessoa que esteve comigo lá, o técnico, também não teve. Mas, graças a Deus, louvo e peço oração por essa pessoa na outra ponta. Agradecido, porque não sei quando, mas vai repor. Então, menos mal que Deus possa abençoar essa pessoa na outra ponta lá e que todos nós, né, estou compartilhando aqui, porque, por exemplo, talvez nem todos, não sei, mas o nível o nível de cilada que pode vir para qualquer um de nós hoje nos nossos dias. Então, está muito perigoso, está muito difícil, mas é isso que eu tinha para compartilhar e agradecer a Deus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus, né, que não teve prejuízo nenhum. E eu lembro sempre da palavra de Jesus, né? Ele disse que a gente tinha que ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Então, infelizmente, nós estamos numa sociedade, como diz o Jorge Benjor, para acabar com a malandragem é melhor prender os otários, porque tem mais malandro do que gente. Então, é assim, é muito complicado, né? Mas a gente tem que desconfiar da sombra. Então, isso eu aprendi no casamento, porque eu confiava, a Francis abrindo os olhos lá, a Francis desconfia da sombra dela, e eu confiava na sombra do estádio de futebol inteiro. Então, o casamento, fora outras coisas, me abençoou nesse sentido, né? Então, hoje eu sempre pergunto, né? Como eu disse no caso do motoboy ali, mas eu não imputo culpa nenhuma para você, meu irmão, porque eu imagino o que tenha. Eles são muito especializados no que fazem, né? Mas fica aqui a utilidade pública, então, né? Tomar os cuidados devidos e graças a Deus, porque houve um livramento na vida do irmão Paulo. Amém, obrigado. Vamos terminar então, e eu queria aproveitar o Juninho conosco para a oração final e a bênção, Juninho. Vamos, nos abençoa aqui em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por essa manhã, uma manhã onde o Senhor trouxe a nosso coração clareza, revelação. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso é muito importante, porque manhã para nós fala da clareza, manhã para nós fala de direção, manhã para nós fala de revelação. Por isso que a sua palavra nos diz que o Senhor dá os seus enquanto dorme, porque nós dormimos, descansamos, e o Senhor trabalha por nós nesse momento de escuridão, de trevas, para que nós possamos, como uma manhã dessa, levantar, ouvir a sua voz e poder exercer o nosso trabalho como mordomos do Senhor e principalmente quanto pais, essa paternidade que o Senhor nos abençoou em si. Então, no nome de Cristo Jesus, obrigado mesmo. Essa manhã para mim foi uma manhã profética, uma manhã onde o Senhor manifestou não só as suas misericórdias, mas graça, virtude, valor, inspiração, para que nós possamos, então, continuar a nossa missão, que na verdade não é nossa, é do Senhor, o Senhor entregou ela a nós, e nós queremos, então, cumprir toda ela, segundo a voz do seu Espírito, estando alicerçados, enraizados no seu amor. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje, para todo sempre, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a família, sobre os negócios, no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bênção. Irmãos, a Francis deu... Moça, você falou alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, eu gostaria de lembrar os irmãos de orar pelos pedidos da Sal da Terra no sentido geral, não só da Salcidade, mas os que estão sendo postados semanalmente são importantes para a Sal da Terra no sentido geral. Decisões serão tomadas após essas 52 semanas de oração. Então, que os irmãos lembrassem de não só orar pelos pedidos nossos da casa, mas também da Sal da Terra como igreja no total.
Muito bem lembrado. Toda sexta-feira nós publicamos lá o foco de oração. Ou sábado. Todo sábado, desculpa. Ou sábado ou sexta. Sábado ou sexta. Nós publicamos o foco de oração e o povo não alcançado, que também é o foco nosso de oração. Então, foi publicado ontem, e os irmãos sigam lá e não deixem de colocar nas orações da semana. Irmãos, boa semana. Nosso culto continua na segunda, terça e quarta, até o próximo domingo. Terça, quarta, estamos juntos. Deus abençoe. Obrigado. Amém.